apresentará e orará pelo pastor Elildes. Minha gente amada e querida do campo fluminense, pastor Vanderlei, nosso presidente, me deu uma tarefa muito especial, de não apenas apresentar um colega de ministério, mas um amigo de infância. O pastor Elildes e eu crescemos juntos na Terceira Igreja Batista em Cabo Frio. Éramos artistas lá, ele mais artista do que eu. Mas você deve estar pensando em bagunça, não é bagunça não. Nós fazemos arte lá, e belas artes. E meus irmãos, aprove a Deus que o pastor Elildes, ele está pedindo para eu não contar as artes aqui. Mas aprove a Deus que o pastor Elildes fosse chamado para o ministério pastoral e trilhado uma caminhada que os irmãos já conhecem, porque tem testemunhado da ação desse servo do Senhor no nosso campo fluminense. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de sua esposa, a professora Thaís, por Elisa e Luísa, as suas filhas. E vamos nesta hora pedir ao Senhor que use o pastor Elildes como boca de Deus para nos abençoar nesta noite. Curve os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Deus bendito, que privilégio nós, batistas, temos de nesta ocasião tão especial na vida da primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo, celebrarmos a Ti, este momento tão especial de centenário desta igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, pela história deste povo batista aqui neste lugar. E muito obrigado, Senhor, porque nesta ocasião, o Senhor escolheu o pastor Elildes para ser a Tua boca entre nós, a fim de trazer a Tua mensagem. Usa o Teu Filho poderosamente, dando, ó Deus, lucidez, com base naquilo que já tem falado ao seu coração. E que nesta noite, ó Deus, o povo batista fluminense seja ainda mais edificado pela palavra do Senhor e a instrumentalidade do Teu Filho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Felipe, pela apresentação, e obrigado por não falar das belas artes, não é? Eu acho que paramos no momento suficiente. Quero saudar o presidente da nossa convenção, pastor Vanderlei Marins, e na pessoa dele, estender essa saudação à diretoria, ao nosso diretor executivo, pastor Hamilton Vargas, aos gestores e colaboradores da nossa convenção, às lideranças das organizações, às igrejas e pastores aqui presentes, com um destaque especial aos batistas litorâneos, na pessoa do presidente da nossa associação, pastor Felipe Lima, e a primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo, nossa anfitriã centenária, na pessoa do pastor Carlos Henrique Soares. É uma honra estar aqui na condição de orador oficial desta Assembleia. Não há nenhum mérito em mim para isso. Estou aqui única e exclusivamente nos méritos de Cristo Jesus, a quem glorifico e agradeço, e a semelhança do apóstolo Paulo, agradeço por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Também agradeço a minha família, a Thaís, e deve estar chegando, vindo do seu trabalho, já me sinalizou que está quase aqui, a Elisa e a Luísa, minhas riquezas. Também agradeço a primeira Igreja Batista em Cabo Frio, igreja querida, que está comigo aqui presencialmente, mas que também está comigo aqui em oração. O povo batista brasileiro, irmãos, está sendo desafiado a continuar a sua missão, proclamando a verdade ao mundo. E a divisa, e também base desse sermão, afirma, vamos ler juntos a afirmação da divisa, se estiver diante de nós, mas eu creio que sabemos de cor, vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.
Meus irmãos, as cartas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, e Tito, são conhecidas como cartas pastorais. As cartas pastorais são epístolas escritas por Paulo, endereçadas a dois dos seus companheiros mais próximos, a Timóteo e a Tito. Eles eram líderes, respectivamente, na igreja de Éfeso e também na igreja de Creta. O grande objetivo das cartas pastorais era tratar de assuntos urgentes, que precisavam ser solucionados o quanto antes. Então Paulo estava escrevendo para a liderança da igreja. E dentre esses assuntos, nas cartas pastorais, essas 3 cartas, as 2 a Timóteo e a carta a Tito, 2 assuntos se destacam como principais. Essas cartas estão endereçadas para o desafio de nomear homens de extrema integridade e de caráter para ocupar cargos de bispos e diáconos, mas também com muita veemência. Tinha por objetivo combater as heresias e os falsos ensinamentos que estavam se espalhando nas igrejas. Contextos das cartas pastorais. Agora eu quero convidar vocês para a gente então olhar especificamente para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque do ponto de vista cronológico, a segunda carta que nós lemos, o versículo, ela foi a última a ser escrita das 3 pastorais. Isso nos traz uma informação muito relevante, porque na primeira carta a Timóteo e na carta a Tito, Paulo tinha mais tempo para fazer planos. Já na segunda carta a Timóteo, o apóstolo nos informa que o seu tempo estava terminando e que a sua partida estava próxima. Sabe, irmãos, aquele momento quando a nossa vida vai ganhando determinado ritmo, de que o tempo se transforma num bem precioso demais, que nós não podemos perder? Isso estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Paulo estava vendo-se nesse momento de vida. Então, que privilégio nós temos de ler um texto, tendo diante de nós uma carta tão especial, como uma última flecha lançada pelo apóstolo. A partida então de Paulo estava próxima. Ele precisava bater bem na cabeça do prego. A mensagem precisava ser certeira. Timóteo precisava, nessa carta derradeira, ser orientado veemente e firmemente. E o apóstolo Paulo faz isso com tanta maestria. O apóstolo faz isso com tanta preocupação com Timóteo. Aqui há um entrelaçar do carinho de Paulo com Timóteo, e é tão interessante porque Timóteo era mencionado nas orações de Paulo. Paulo orava por Timóteo, citava-o nominalmente. Paulo se lembrava até das lágrimas de Timóteo. Ele também se lembrava da fé de Timóteo, destacando a sua história, desde a sua avó Lóide, também da sua mãe Eunice. Irmãos, é tanto amor, é tanta experiência, que através de uma carta, é como se o apóstolo Paulo estivesse face a face, olhando nos olhos de Timóteo, e dizendo para ele assim: meu filho, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu filho, não tenha vergonha de testemunhar sobre Cristo, do testemunho de Cristo. Meu filho, participe comigo dos sofrimentos segundo o poder de Deus. Preserva, Timóteo, a sã doutrina e guarda o bom tesouro. Meu filho, fortifica-te também na graça que há em Cristo Jesus. Que sequência, que emocionante a forma como o apóstolo Paulo tratava Timóteo, conduzia o diálogo com ele, foi transcorrendo desde o primeiro capítulo dessa segunda carta, até chegar no capítulo 2, que emocionante. Há tantos detalhes tão lindos nesse texto,
que eu vou encurtar a história e vamos então ao contexto imediato. Vamos olhar para o verso 15. Em nenhum momento o apóstolo Paulo deixou Timóteo iludido. Ele pintou para Timóteo o lindo quadro do ministério, mas foi sincero ao falar sobre as manchas. Cuidado, Timóteo, para não se embaraçar com aquilo que não tem utilidade e que só vem ou só serve para prejudicar o povo. Então o apóstolo Paulo põe diante dele uma exortação, um pedido, um desafio. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem, Timóteo, a palavra da verdade. Pastor Timóteo estava diante de um desafio enorme, irmãos. Diante de falsos mestres, num ambiente corrompido pela presença de mestres que queriam, na falsidade das suas funções, desenvolver ensinos equivocados. Timóteo precisava colocar-se diante deles como um servo da verdade, como um mestre que ensinava a verdade, como uma figura que representava e que preservava a sã doutrina. Noutras palavras, irmãos, Timóteo precisava proclamar a verdade. Timóteo precisava proclamar a verdade ao mundo. E meus irmãos, o desafio de Timóteo, ele é o nosso desafio também. Aquilo que chegou a Timóteo, chega a nós também. E eu quero então fazer a aplicação desse texto, nessa caminhada que fizemos a partir do entendimento do contexto dessas cartas pastorais, afunilando a carta segunda e entendendo a beleza do próprio verso 15, que é o nosso contexto imediato. Eu quero ficar com vocês nessa aplicação simplesmente no versículo 15. E através dele, trazer ao meu e ao seu coração 3 desafios, 3 aplicações para nós proclamarmos a verdade. A primeira delas, irmãos, proclamemos a verdade ao mundo com comprometimento. Você se importa de ler comigo essa afirmação? Vamos juntos? Proclamemos a verdade ao mundo com comprometimento. Nossas versões iniciam o verso 15 com a expressão procura. Não é isso que começa? Procura. É uma boa tradução. Mas há, irmãos, atrás dessa palavra, um sentido tão bonito no texto original. É como se o apóstolo estivesse dizendo ao jovem pastor Timóteo: tu mesmo, Timóteo, você mesmo, procura com diligência, procura diligentemente fazer o que você deve fazer como obreiro aprovado. O termo tem essa conotação. Seja diligente. Tem o lado do comprometimento na proclamação da verdade. E esse comprometimento faz toda a diferença, irmãos. É muito diferente quando alguém apenas participa. Tem diferença quando uma pessoa está comprometida. Nessa palavra, quando Paulo chama Timóteo, procura, seja diligente, ele está dizendo a Timóteo: não vale, Timóteo, participar. Você precisa se comprometer. Timóteo, faça a sua parte, e faça bem feita. É como se dissesse a nós: igreja, convenção, faça a sua parte, mas faça bem feita. Precisamos ser uma igreja comprometida, irmãos, com a proclamação da verdade ao mundo. Comprometida. Nós não temos outra razão de estarmos aqui, se não formos uma igreja, uma convenção comprometida, não só participante. Vou lembrar a vocês uma fábula. Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito essa fábula. Já ouviram a fábula em que a galinha teve uma ideia na floresta e foi compartilhar essa ideia com um porco?
A galinha pensou: olha que coisa boa, olha que legal para unir nosso povo, nossa bicharada. Vamos fazer um café da manhã na floresta. E ela lembrou do compadre porco. Fábula sempre chama assim, né? Comadre galinha, compadre porco. Eu gostava muito de ler fábulas. E então a galinha procura o porco e diz assim: eu tenho uma ideia muito boa, compadre porco. Vamos dar um café da manhã para toda a bicharada, vamos unir a bicharada aqui. O porco vibrou. Que coisa boa, maravilha, o que você quer? Vamos fazer um café. E como é que vai ser essa coisa? A galinha diz assim: é simples. Eu vou doar os ovos e você vai doar o bacon. Sabe, irmãos, participar é a doação dos ovos, não é? Mas só doa bacon quem é comprometido. É muito fácil participar da convenção, mas não é só isso, é comprometer-se com a obra desta convenção. É muito fácil participar, a gente precisa se comprometer. Para proclamar a verdade ao mundo, tem de ser no comprometimento, não só na participação, tem que doer na carne, como se diz na expressão. Eu preciso viver isso com compromisso. A coisa mais importante da nossa vida é proclamar a verdade de Deus ao mundo. Então façamos isso, irmãos, com comprometimento. Segundo destaque: proclamemos a verdade ao mundo com honradez, porque o verso prossegue: procura, seja diligente, sua parte. Mas seja diligente em quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Meus irmãos, é muito sério o que nós estamos lendo, porque a apresentação não é a qualquer pessoa. A apresentação não é a qualquer um. O texto, a recomendação é: procura apresentar-te a Deus. Meus irmãos, é um engano quando queremos medir o ministério pela aprovação humana e nos esquecemos de que a maior e mais importante aprovação ministerial é divina. Quando medimos o ministério pela aprovação humana, corremos o risco de sermos políticos, mas quando medimos o ministério pela aprovação divina, nós somos profetas. Falo do profeta no sentido bíblico, na aplicação neotestamentária. É claro que o povo de Deus é importante, é claro que as pessoas são importantes, mas Deus é mais importante. Pedro e os apóstolos disseram, vocês podem dizer comigo o que eles disseram? É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos queridos, essa consciência é a posição de honradez que Deus espera da sua igreja na proclamação da verdade ao mundo. É muito melhor saber que a gente se apresenta a Deus. Eu sei que nós somos pecadores, todos nós, eu sou pecador. E eu sei que pela condição de pecador, eu tenho também vergonha de alguns motivos para apresentar a Deus. Você também tem. Quando a gente peca, não dói? A gente chega a Deus, irmãos, com tanta vergonha. Senhor, eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter dito isso. Eu não queria ter pensado isso. Eu não queria ter falado isso. Mas acontece. Nós somos pecadores, mas dói demais. Entristece saber que ferimos o coração de Deus com os nossos pecados. Mas, meus irmãos queridos, a posição de honradez não é a posição de perfeição. Querem ver por quê? Aqui só tem gente imperfeita, mas aqui só tem gente honrada. Amém, irmãos? O amém foi baixo nesse negócio, mas está valendo, eu entendi, está valendo. Irmãos, imperfeitos honrados são melhores do que perfeitos desonrados, porque falta honra
a quem se julga perfeito. Nada pode ficar de pé diante da apresentação a Deus. Irmãos, como eu aprendo com Davi? Davi cometeu muitos erros. Um deles foi mandar contar o povo. Esse registro está em 1 Crônicas 21. A Bíblia não esconde nada e afirma para todos que Satanás incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Mesmo sendo alertado por Joabe, Davi prosseguiu no erro. Deus repreendeu Davi. Mas Deus deu a Davi 3 escolhas de consequências. Davi, escolhe. Você errou, tem consequência. Escolhe. 3 anos de fome. Se você quiser, é isso que vai acontecer. 3 meses de fuga diante dos adversários, com a espada do inimigo ao teu encalço. Viu? Até Deus usa 3 pontos. 3 dias com a espada do Senhor. Foi esse o recado que ele recebeu. 3 opções. Meus irmãos, qual foi a escolha de Davi? Davi disse assim: estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair na mão dos homens. Querido pastor, querido irmão, vale a pena ter uma postura de honradez, porque a nossa apresentação é a Deus, não aos homens. E Deus é misericordioso. Então vamos proclamar a verdade ao mundo com honradez, irmãos. Deus é misericordioso. Terceiro e último, porque eu não posso pregar até a 115ª Assembleia. Proclamemos a verdade ao mundo com fidelidade. O verso 15 termina. Ele começa, procura, seja diligente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí ele termina. Terceira parte que a gente destaca. Que maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos, irmãos, que o manejar bem ou dividir bem, mais literal, uma expressão, dividir bem, tem a ver com uma fiel interpretação. A gente sabe disso. Não é um manejo puro e simples, como quem está mexendo aqui, mas é um manejo no sentido total. Ler, interpretar e aplicar. Paulo está falando de que quem lida com a palavra precisa lidar com retidão. Aquele que maneja bem, aquele que divide com retidão a palavra da verdade. Nem tudo que se prega em nome da verdade será verdade. Nem tudo. Para ser verdade, irmãos, para ser verdade, precisa passar pelo teste da fiel interpretação da palavra. Tem que passar. Como diz a música do grupo Logos a respeito do Evangelho, vocês se lembram? Não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O bom manejo da palavra requer uma interpretação correta das Escrituras. Nosso compromisso é com a Bíblia, irmãos. Não é com o que as pessoas afirmam. Nosso compromisso é com a palavra. Nós não temos medo de viver e defender esta palavra. O mundo não entende, mas nós não vamos retroceder proclamando a verdade. Nós sabemos que a verdade não é simplesmente um conjunto de crenças e valores. A verdade é mais do que isso. A
verdade é uma pessoa. A verdade tem nome. A verdade é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Jesus foi falar dele em 3 pontos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus escolhe as melhores palavras. Jesus sempre faz tudo muito bonito. Vai dizer: olha, eu sou o caminho. Jesus vai lá e põe uma palavrinha: eu sou o caminho, rodós, o caminho. Vocês conhecem essa palavra, quer ver? Todo mundo que veio de longe pegou uma rodovia. Tem a ver. Já viram a palavra rodoviária? O que acontece na rodoviária? Chegam os ônibus, mas a rodovia dá essa ideia do lugar que a gente vai passar, mas nós vamos chegar. Jesus está dizendo: vocês têm que andar por mim. Eu sou a rodovia que leva vocês a Deus. Qualquer outro caminho não faz isso. Então, se vamos proclamar a verdade ao mundo, não pode ter outro assunto senão Jesus como caminho único e suficiente para chegar a Deus. Qualquer coisa que relativize que só Jesus salva, nós não queremos. Não existem estradas que fazem chegar a Deus. Nós amamos a todos e respeitamos todos os posicionamentos, mas afirmamos o nosso, porque este é verdadeiro. Só vai ao céu quem tiver uma experiência com Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. É o que cremos. E Ele é essa verdade. Caminho e verdade. Também Jesus é a vida. 3 palavras: caminho, verdade e vida. Meus irmãos, de forma objetiva, Jesus é verdade em qualquer assunto, em consideração. Tudo Ele é verdade. Jesus é verdade nas coisas relativas a Deus. Jesus é verdade diante dos deveres humanos. Ele é verdade, Ele é a verdade. Ele é a verdade moral e religiosa. Mas de forma subjetiva, Jesus também é verdade, porque Ele é verdade como experiência pessoal. Ele é o alvo de todo cristão. É por isso que nós devemos proclamar a verdade ao mundo com fidelidade, e fidelidade a Jesus, manejando bem a sua palavra. Um manejo equivocado da palavra é muito sério. Nós podemos levar muita gente ao erro, porque as pessoas olham para nós e elas creem que nós temos uma palavra sincera de Deus para o coração delas. Meus irmãos, comprometimento, honradez e fidelidade para a gente proclamar essa verdade ao mundo. Não esmoreçamos diante disso, porque o Senhor está conosco, Ele que nos conduz. E eu não posso sondar os corações aqui dentro. Muitas pessoas foram convidadas para estar aqui. Para mim, todas as pessoas que estão aqui dentro já tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Mas eu não sei. Vá que um convidado veio aqui. Quem sabe você trouxe seu vizinho, seu amigo. Quem sabe aqui agora tem alguém que você convidou. Este culto está sendo transmitido. Eu não sei quem está do outro lado da câmera, por exemplo. E pode ser que Deus tenha colocado você aí agora, do outro lado dessa câmera, porque Ele quer falar também ao seu coração. A coisa mais importante que alguém pode fazer na vida é entregar-se a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Se você está aqui ou acompanha pela internet, e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, eu quero incitar você, eu quero apelar ao seu coração. Entrega agora a sua vida a Jesus. Receba Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas de repente você está dizendo assim: mas pastor, como é que faz isso?
Como é que se entrega a vida a Jesus? Como é que eu vou fazer isso na minha caminhada? Deixa eu dizer uma coisa a você. Aonde quer que você esteja e da forma que Deus está fazendo essa mensagem chegar até você. Sabe, às vezes a gente recebe visita em casa e todo mundo passa por isso. Às vezes a coisa não está tão ajeitada, não acontece isso. A visita chega, a coisa não está muito ajeitada. Mas a gente não manda a visita embora, não é verdade? A gente fala o seguinte: olha, está meio bagunçado. Não repara não. Mas fica à vontade, a casa é sua. Pode entrar. Não é assim que a gente faz? Deixa eu sugerir a você. Talvez seu coração esteja tão bagunçado. Porque se há alguma coisa que o mundo quer fazer é bagunçar o coração seu e de todos. Está muito bagunçado. Mas eu queria que você dissesse assim para Jesus: Jesus, eu estou ouvindo o que esse pastor está dizendo. Eu tenho vergonha, porque meu coração está muito bagunçado. Eu carrego tanta coisa que não queria carregar. Mas eu vou fazer o que ele está fazendo, Jesus. Meu coração está uma bagunça. Mas não repara não, Jesus. Entra. A casa é sua. Fica à vontade. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai entrar no seu coração. Ele vai limpar essa casa. E você vai se surpreender. Você vai ficar com a casa mais bonita do que era. Entrega a sua vida a Jesus. E receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Faça isso. Porque o que mais essa convenção quer fazer reunida aqui nessa igreja centenária é fazer chegar até você que só Jesus salva. A convenção existe para isso, irmãos. Nós estamos aqui para isso. É para ganhar o estado do Rio de Janeiro para Jesus. É isso que a gente quer ver. Proclamar a verdade ao mundo. Entrega a sua vida a Jesus. Desculpem-me. Eu sei que aqui todos são cristãos. Mas como eu não conheço todo mundo, pela internet eu não posso te ver. Mas eu não sei se algum convidado veio aqui hoje. E pode ser que tenha. Serei rápido. Há alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, não o recebeu como seu Senhor e Salvador pessoal, e quer fazê-lo agora, entregando agora sua vida a Jesus. E você que precisa, se estiver aqui dentro alguém que precisa, sabe. Ninguém precisa revelar, a gente sabe. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, e quer fazer isso agora. Se houver alguém aqui, eu pergunto uma única vez: há alguém aqui que não fez isso ainda, mas quer fazer agora? Quer entregar sua vida a Jesus? Levanta bem alto assim a sua mão para que eu possa ver. Há alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso agora? Pela internet, se você quer entregar a sua vida a Jesus, entrega e escreve aí: eu estou entregando. Há uma assessoria, alguém vendo, e vai chegar até você. Que a melhor coisa que alguém faz é entregar a sua vida a Jesus. Por isso, irmãos, para finalizar, apliquemos a nossa vida à recomendação de Paulo a Timóteo e diligentemente nos apresentemos ao Senhor como servos honrados, que manejam bem a palavra, porque assim, irmãos, nós cumpriremos bem a nossa missão e seremos verdadeiros proclamadores da palavra do Senhor ao mundo. Que Ele nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Eu não sei, presidente, porque o irmão Tiene colocou na ordem de culto, no serviço do meu rei eu sou feliz. Esse é meu hino preferido. Posso apelar, pastor Vanderlei, pastor Luciano? Não corta esse não. Podemos cantá-lo? Antes, pastor, eu só vou pedir à irmã Esmeralda que ore ao Senhor para que Ele nos ajude a proclamar com comprometimento, com honradez e com fidelidade. Que isso seja real nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Santo Deus e eterno Pai,
Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Santo Deus, porque mais uma vez tu nos chamas, Santo Deus, a nos comprometermos em proclamarmos a tua palavra. Ó Senhor nosso Deus, que a recomendação feita ao teu servo Timóteo, nesta noite, cada um de nós, servos teus que aqui estamos, possamos vestir, possamos colocar em nosso coração e possamos, Santo Deus, de uma forma fácil, Senhor Deus, proclamar a tua palavra. Proclamar a tua palavra em nossa família. Proclamar a tua palavra em nossa vizinhança. Proclamar a tua palavra onde passarmos ou estivermos, Santo Deus. Pai amado, com fidelidade, com comprometimento, lembrando, Senhor Deus, que nós dependemos unicamente da tua graça para isso fazermos, Santo Deus. Pai, que as nossas igrejas aqui representadas e aquelas que não puderam vir, possamos sair daqui com essa mensagem, Senhor, que o teu servo nos trouxe. E ao chegar em nossa casa, em nossas igrejas, em nosso bairro, possamos ter facilidade de falar daquilo que a tua palavra nos ensina. Deus de amor, Deus de misericórdia. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos acanhados, nos acovardamos, Santo Deus. Mas, meu Pai, precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos, em nome de Jesus, proclamar a verdade. Senhor, de uma maneira particular, todos precisam conhecer a verdade. Mas, Senhor, te peço que possamos proclamar a verdade às crianças. Possamos proclamar a verdade aos jovens, nossos filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, os crentes do estado do Rio de Janeiro, os crentes em Jesus, possamos assumir de uma maneira integral essa responsabilidade, Santo Deus. E que a tua igreja, neste local, neste estado, possa sair das quatro paredes, Santo Deus. E em cada esquina, em cada lugar, proclamarmos a tua palavra. Que homens e mulheres possamos assumir, Santo Deus, o que tu nos manda através da tua palavra. Agora te peço pelo teu servo, Santo Deus, que trouxe, meu Pai, esta mensagem aos nossos corações. Ó Senhor, em nome de Jesus, a começar de minha vida, Senhor, ajuda-nos, porque a tua volta está próxima. E aí nós precisamos rapidamente proclamar a verdade. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.